Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Nós vamos falar hoje um pouquinho de política. Afinal de contas, estamos num ano eleitoral de extrema importância. Vamos aí eleger tanto o legislativo como o executivo, tanto estadual como federal. E é importante que a gente conheça os nossos candidatos, saibam quais são os projetos, não é que algumas manifestações que a gente sabe que essa eleição efetivamente vai ser, porque nós já estamos vendo aí, em um período pré-eleitoral um dualismo, né, uma violência que não é típica do nosso país, mas que infelizmente, na minha opinião, vai realmente prevalecer nas eleições desse ano. Eu gostaria muito que as coisas não fossem assim, porque na verdade o que a gente precisa é de políticos sérios que consigam fazer uma política estatal de médio e longo prazo, independente de partido, independente do que você goste mais liberal, menos liberal, mais conservador, enfim. Mas não é isso que o cenário tem se apresentado. Então a gente vai hoje conversar com o Marcelo Del Bosco, ele é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, não é? Fazendo uma tradição aqui, porque o pai dele sempre foi político pelo PMDB, que na verdade é uma repaginada do PMDB, que já foi MDB uma época, depois PMDB e agora é MDB de novo. Então a gente vai conversar e vamos ver aqui quais são as propostas para a gente poder analisar. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, boa noite a você, obrigado pelo convite. É muito importante para a gente, até quem você falou, tá aí conversando, porque a política ela não pode virar uma guerra. Independente da posição partidária, independente da ideologia, se é lado A, se é lado B, não tem lado. A gente luta pela política, cada um acredita e tem a sua ideologia, mas a gente não pode ficar, o país não pode ficar assim, ó, se você não é tal pessoa, você então é contra essa pessoa, ou a guerra, não. Existem aí várias propostas, e hoje eu até fiz uma postagem sobre isso, e algumas pessoas criticando, dizendo assim, não, mas e quando aconteceu aquilo? Eu falei, não, eu não falei nem do fato de quem era, se era de um partido A ou do outro partido. Eu falei que não pode, que a política, em hipótese alguma, tenha que ter qualquer tipo de violência. Nós estamos num país onde a democracia ainda é nova, mas nós tivemos a volta da democracia, que várias pessoas lutaram, morreram para que pudesse aí nós estarmos aqui hoje conversando numa rádio como essa. Então é importante que as pessoas não... Porque imagine, nós estamos falando isso na pré-campanha, depois nós vamos ter o primeiro turno e depois nós vamos ter o segundo turno. Imagine então, quando tiver só 2 candidatos, como que vai ser a questão? Independente de quem for os candidatos, quero deixar bem claro, que nós temos que ter sim, trazer a paz. Quando a gente briga, você pode discordar da pessoa, mas você tem diálogo, né? E não dessa forma que foi, e como outras que já tiveram e que sempre critiquei dessa forma, como eu sei que também aqui o programa e a rádio sempre criticou. Então, não levem, estão tentando transformar uma briga, uma guerra fria, né? Você entendeu? E não pode acontecer. Então, parabenizo até dessa forma de você abrir o programa com esse assunto. Bom, você é político, um político já experiente, principalmente no âmbito municipal, né? Já foi vereador algumas vezes aqui na cidade de Santos. E qual é o seu projeto para a região se você for eleito como deputado estadual? Olha, primeiro, assim, eu tive uma oportunidade com um grande amigo e prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, desde 2018, estar acompanhando ele, primeiro ele como assessor especial do prefeito Bruno Covas,
depois passei como secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social, aí depois fiquei como secretário interino da secretaria, tive a oportunidade de ser subprefeito da Casa Verde, Cachoeirinha e Limão, que tem aí quase um pouco maior que a cidade de Santos, e depois fiquei tanto no governo do Bruno, quanto depois com o falecimento do Bruno, no governo do prefeito Ricardo Nunes, na Casa Civil, que trata com os vereadores, são 55 vereadores, com as entidades, né, com as questões de manifestantes ou alguma coisa que seja trazido para o gabinete do prefeito, é a Casa Civil que trata e eu que fazia essa parte. Então, essa experiência adquirida deu uma visão de uma cidade com 12 milhões e meio de habitantes e mais o que eu tive a experiência na Câmara de 12 anos, na Câmara de Santos, passando por vários cargos da Câmara e tendo também sido secretário aqui de Defesa da Cidadania. Eu acho que essa somatória fez com que hoje a gente, através também de um convite do prefeito Ricardo Nunes, que pleiteasse aí, tá na pré-campanha, né, como pré-candidato a deputado estadual, tendo aí o São Paulo uma importância muito grande à Assembleia Legislativa. Talvez, às vezes, pela proximidade de São Paulo, Santos e São Paulo, não se tenha por parte até de alguns políticos, a importância da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não só onde são feitas as leis do Estado de São Paulo, onde são discutidos projetos importantes que mexem com a vida da população do Estado de São Paulo, também a questão da fiscalização do Poder Executivo, do governador do Estado e dos secretários estaduais, como representar essa população. E na parte de representar e de fiscalizar, eu acho muito importante, porque você pode tratar de assuntos importantíssimos. Então, quando a gente vem para a nossa região, uma das pautas que eu tenho trazido bastante é o fortalecimento da região metropolitana. Nós temos a Agência Metropolitana, que é a AGEM, e chegou até, no final do governo Dória, a ser mandado um projeto para a extinção da AGEM. Essa agência, a região metropolitana, foi criada na época do governador Mário Covas, governador nascido aqui na nossa cidade, o avô do Bruno Covas, e foi um marco importantíssimo, porque nós conseguimos, com as 9 cidades da Baixada Santista, de Peruíbe até Bertioga, trabalhar com questões metropolitanas. E você vê o que acontece. Eu tive a oportunidade, no ano de 1997, de estar na Secretaria de Assuntos Metropolitanos do município de Santos. E existia um projeto que era o Pacto Metropolitano pela Infância. É hoje tratado a primeira infância, que era a saúde, a assistência social e a educação, com todos os municípios da região metropolitana. E eu cheguei, naquela época, a ser o coordenador desse Pacto Metropolitano, junto com o Unicef. Isso fez com que vários projetos que estavam ali na pauta dessas cidades pudessem ser tratados de uma maneira só, de ter a mesma linguagem, até mesmo em projetos que fossem encaminhados às câmaras da região metropolitana. Então, desde aquela época vieram projetos, foi criada a região metropolitana, se criou aí a agência metropolitana, que é a AGEM, o Fundo Metropolitano, e o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, que tem como parte os municípios e a outra parte a estrutura do governo do Estado. Isso faz com que você tenha a discussão dos trabalhos. Lógico que ainda tem gente que puxa mais para o privado, que eu digo, falar, não, vou olhar a minha cidade, não é nem privado, o público, mas às vezes até acaba sendo privado. E não tem como não se pensar que nós somos pessoas, cidadão da região metropolitana. Você mora às vezes na Praia Grande, trabalha em Cubatão e estuda em Santos. Ou você está em Peruíbe. Então as pessoas elas andam durante o dia ou durante a semana na região metropolitana. Mas, Marcelo, você não acha que essa ideia ainda é muito pouco divulgada pela própria população? A população não trata essa região como uma região metropolitana, né? O santista trata Santos, a pessoa que mora na Praia Grande
trata de Praia Grande, do Guarujá. Eu não vejo essa interação. E não é só de Santos, é dessas 9 cidades mesmo. É por isso que eu acho que essa cultura metropolitana é muito importante. Quando você tem um fortalecimento dessa agência metropolitana, quando você tem fortalecer com técnicos hoje, a estrutura da agência metropolitana é muito pequena. Hoje o nosso diretor executivo, que é o Milton Gonçalves, tem feito aí um trabalho bastante, junto com a equipe, mas muito pouca gente, porque tem estudos, tem as câmaras temáticas, então esse acompanhamento e os próprios prefeitos e vereadores também, que muitos acabam dando suporte, outros não. Foi criada a União dos Vereadores, né, da Baixada Santista, a UVEBS, que tem feito um trabalho em parceria. E é importante, a gente tem levado aí uma proposta de termos novos representantes e com direito a voto no Conselho. Sejam vereadores, representantes dos deputados estaduais e federais que têm domicílio aqui na região metropolitana. Isso é importante para quê? Para levar a demanda dessa população em questões do governo federal e os estaduais em questão do governo estadual. Então, é muito importante que se tenha esse trabalho e fortalecimento. Com isso, uma das questões que a gente leva também para a questão da Baixada Santista é o turismo da Baixada Santista. Eu tenho discutido bastante sobre isso, eu que fiquei bastante tempo, mesmo morando aqui na cidade de Santos, mas o meu trabalho em São Paulo, a gente acompanhou o fortalecimento, o prefeito Bruno Covas recriou, e o prefeito Ricardo também nessa segunda etapa fez também a criação da Secretaria de Turismo do município de São Paulo. Eu percebo cada vez mais que São Paulo, com a região metropolitana, tem tudo a ver. Você chega no polo turístico de Parelheiros, por exemplo, que tem um polo turístico, as represas. Você chega no Mirante, que tem um pedaço, você vê já um pedaço de Itanhaém, que São Paulo, ali na região de Parelheiros, faz divisa com Itanhaém. Então você tem ali um estudo de muitos anos, até o deputado Erasmo Dias, o coronel Erasmo, lutava muito para se ter uma estrada Parelheiros até a Baixada Santista. Isso, não só a questão da mobilidade, mas a questão relacionada ao turismo. Eu tenho rodado bastante, e numa das questões, o turismo, primeiro, o que ele gera de emprego, para o jovem, geração de emprego, que a gente está preocupado cada vez mais com o jovem de ter essa geração de emprego, economia criativa, de trabalhar em questões importantes para gerar renda para a população. Eu acho que as pessoas, quando eu fui secretário de Ciência Social em São Paulo, depois fiquei interino, a gente percebe que grande parte daquelas pessoas que estavam necessitando da assistência social, elas falavam, quando perdi meu emprego, tinham pessoas que eram por questões afetivas, por questões de droga, por questão de alguma deficiência intelectual, mas do nosso processo, que pessoas que poderiam estar hoje de novo no mercado de trabalho, em convívio com a família, muitos perderam a base de tudo quando perderam o emprego e não conseguiram voltar ao mercado de trabalho. Então, essa fala relacionada ao emprego, ela é muito importante, porque é onde você segura a sua família. Se você não tiver o dinheiro ali para comprar, mas tem o dinheiro para pagar um aluguel, e você consegue ter, que para a gente da ciência social é a porta de saída, né, para você estar incluso na sociedade. E quando a gente vê isso, o turismo ele gera esse emprego. Aqui nós temos desde o turismo de negócio, mas nós temos na Baixada o turismo arqueológico, o turismo ecológico, nós temos o turismo do esporte, relacionado ao esporte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já entrevistei algumas pessoas aqui, inclusive ligadas ao turismo, na cidade de Santos. E a gente sabe que Santos tem um potencial, Santos e a região metropolitana tem um potencial de turismo, inclusive ecológico, muito grande. Por exemplo, vem a temporada dos navios. Por que não se faz uma programação para essas pessoas ficarem na Baixada por uns dias, né, e poder rodar essa região metropolitana? Porque a gente tem, por exemplo, em Peruíbe, a gente tem a Jureia, que é um lugar lindo. Eu sei porque eu conheço muito essa região. Sim. Então, assim... Você pega Itanhaém, nós temos em Itanhaém, quem está nos assistindo, mais de 150 quilômetros de rios,
que é a nossa Amazônia Paulista, né? Sim, O Rio Preto, assim, as belezas naturais são deslumbrantes, né? Sim. Além da questão do Anchieta. Sim, de tudo. Né? Tem o turismo religioso aqui muito forte. Exatamente. A gente tem ali em Peruíbe a Lama Negra, que é extremamente famosa. E aí a gente vem para Santos, a gente tem esse centro, o centro de Santos, que é assim, muito rico, né? Total. Podia ser muito bem explorado. Né? Tem museus, tem o Caminho dos Andradas, enfim, tem uma série de coisas. José Bonifácio, né? Que em qualquer parte do mundo você chega em Nova York e todo dia tem um acompanhamento na estátua de José Bonifácio, né, no monumento. Assim, tem coisas importantes. O que a cultura, né? A nossa cultura também, até não é nem só a cultura das pessoas da Baixada Santista, mas a cultura do brasileiro com o turismo. Quando você vai lá fora, eles conseguem explorar um equipamento minúsculo, eles dão uma vida ao turismo muito grande. E aqui a gente tem questões importantíssimas, né, que nós estudamos no passado, que os nossos filhos estudam no presente, e a gente não consegue explorar dessa forma. E quando eu falo, esse turismo, ele tem que ser o turismo rural. Eu estive visitando agora Peruíbe, e mesmo se você esticar um pouquinho antes de entrar na Regis, tem Itariri e Bertoledo ali, que você tem, sabe, tem gente que está investindo. Conheci um investidor, um aras monstruoso, que está se destacando aí no campeonato nacional de cavalo manga larga machador. Então, assim, você tem importantes equipamentos, importantes questões turísticas que podem ser aí valorizadas. Você tem hoje, quando fui vereador, a gente lutou muito pelo aeroporto metropolitano da Baixada Santista aqui no Guarujá, que hoje está aí para se fazer a operação. Tive até uma reunião hoje com a própria deputada Rosana Vale, conversando também sobre algumas questões aqui de Santos, e relacionada a isso, que sei da luta dela com o aeroporto civil metropolitano. E quando a gente pega outros temas importantes que a gente coloca em discussão, quando você citou a questão dos cruzeiros. Você vê que semana passada participei de um debate, uma reunião a respeito do terminal de fertilizantes e o terminal de passageiros. Eu não sou contra o desenvolvimento. Primeiro, se o terminal de fertilizantes, fora a geração de emprego, tiver com a questão da segurança ambiental e a segurança das próprias pessoas que estão ali trabalhando, para não ter casos como tiveram aí no exterior, só que hoje inviabiliza, no momento de hoje, inviabiliza ele operando o terminal de passageiros nosso, que foi uma grande conquista. Talvez naquela época não seja nem o melhor local, mas é o que nós temos e é o que vem recebendo esses navios. Nós temos aí um projeto de passar ele, sair do Oterim e passar ele para o Valongo. Então eu fiz uma defesa dizendo o seguinte: olha, como já tem essa mudança, se pensando na questão já da ampliação, da transferência desse terminal para o Valongo, antes disso, me desculpe, se você tem essa transferência, antes disso, você tem que primeiro transferir para depois começar qualquer tipo de operação naquela região relacionada ao fertilizante. Porque o turismo ele traz muito para a gente e os cruzeiros muito mais. Poderiam trazer mais para a nossa cidade e região. E volto a dizer, quando estive na Câmara, fizemos uma reunião, algumas reuniões com o sindicato dos hotéis, bares similares, que reclamavam dessa questão. Poxa, a gente tem um hotel flutuante e o nosso hotel. Só que uma das lutas que nós tivemos é criar várias atrações na região metropolitana. Sim. Eu viajei já algumas vezes de navio. Quando você chega lá na televisãozinha, olha, amanhã você vai estar em Santos, passeio para o shopping em São Paulo. Falei, peraí, com tanta coisa, e levei isso, estava passeando, levei isso para a Câmara, para uma discussão, primeiro de fortalecer ali o receptivo para a nossa cidade, seja mesmo aquela pessoa. E o outro, as próprias operadoras de navios também incentivarem venha conhecer a nossa Baixada Santista, Santos e a Baixada Santista. Na baixa temporada, você podia receber algum voucher comprando o cruzeiro. Olha, você não vai conhecer agora tudo,
mas você tem 2 dias aqui num hotel, que isso na baixa temporada, então aumentaria pouco, e a pessoa ficaria com 2 viagens, né, não uma só, para poder você conhecer a nossa Baixada Santista. Você pega aqui, e uma das lutas, quando a gente lutou pelo aeroporto metropolitano, foi uma ideia do Dr. Osiris Silva, que foi ministro, né, presidente da Embraer, que ele sempre explicou, Marcelo, em outros países, quanto mais pistas, aeródromos e pistas, aeroportos, mais fortalece a economia da região. Uhum. E você tem lá Itanhaém montado, estava a base até da própria Petrobras com os helicópteros. Você tinha, a minha luta conseguimos, mas foi uma briga dura com a Petrobras, porque queriam ocupar aquilo totalmente só com a Petrobras, só com, carga, né? Só com isso, e você não tem, então daria para ter lá tanto a aeronáutica, quanto o aeroporto civil e também a parte da Petrobras. Acabou hoje, nós perdemos a Petrobras, não temos esse movimento, e a luta foi até para mostrar para as pessoas o seguinte, você tem aqui até a Rota do Petróleo, que é daqui, Macaé, você tinha aí algumas cidades, próprio Itanhaém, Guarujá, Santos, você tinha cidades aqui que poderiam fazer a rota, Rio de Janeiro, fazer a Rota do Petróleo, que existe, tem público para isso, e acho que talvez um ano e pouco atrás, anunciaram que começou a ter uma linha... Começou a ter uma até linha, Itanhaém. Isso, até Itanhaém. Hoje já não tem mais. Já não tem mais. Então, assim, nós temos que fortalecer isso. E assim, por que isso não vingou? Isso, e uma das questões, assim, eu tive em Itanhaém semana passada, e a reunião foi perto do aeroporto. E eu perguntei isso. Eles estavam falando, olha, que tinham poucos usuários do transporte. Eu falei, poxa, mas aqui é para você usar, até porque é o seguinte, você tem, que nem a gente falou desse turismo todo, e você tem também o Vale do Ribeira, né? A pista de Itanhaém, eu conheço bem a pista, viajei vários aeroportos para ver quando fiz esse trabalho, a pista de Itanhaém é muito bem equipada. Então é uma pista que, eu sei que Registro tem aeroporto, mas é menor. Então daria para ter linha para poder ir para o Vale, para o nosso Vale do Ribeira. Até porque quando você pega o Vale, você pega Cananéia, você pega Iguape, você pega outra cidade, Jacupiranga, você tem aí um outro tipo de turismo, de caverna, você tem, você expande, né? Petar, eu conheço Petar, maravilhoso. Então assim, são questões importantes que pode aí viajar, mas você pega, nós temos aqui o Santos Futebol Clube, com a Vila Belmiro, você tem a história, os nossos jogadores aqui, os antigos jogadores, novos. Então você tem muita coisa para buscar. Eu citei aqui a questão de José Bonifácio, a questão de José Bonifácio para a gente, quando você fala do Panteão dos Andradas, precisa sim, eu sei que isso é uma luta grande, agora mesmo vai ter uma reforma que foi anunciada quando o governador esteve aqui, mas é a importância de se fortalecer. A cultura, a parte cultural, quando as pessoas talvez estão nos assistindo, o morro, quando você pega ali a colônia a portuguesa, a Fortaleza, ou mesmo os nordestinos, nossos irmãos nordestinos que vieram para aquela localidade. Então você tem assim, Santos e Baixada Santista, você tem, seja no esporte, você tem pontos importantíssimos, né, que podem ser explorados para a questão do turismo e fortalecer. Agora, eu sei que houve, então, acho que terminando o estudo de um projeto, parece que vai ter uma parceria do Sindicato dos Hotéis, Bares Similares com a AGEM para poder formar gente, seja para os hotéis, para recepção, isso é muito importante. Porque né? Tem muita defasagem desse público para atender os turistas. E aí, né? assim, nós temos gente, cada cidade nossa tem um tipo de turista. Sim. Que pode ser. Nós temos aí, outro dia tive em Cubatão, o Hotel de Cubatão, que antigamente não se pensava, já há alguns anos tem alguns hotéis, mas tive um hotel bom em Cubatão. Nós temos, né, quando a gente fala em Cubatão tem um turismo ecológico forte, ou mesmo o turismo mostrando a questão do primeiro polo aqui, né, petroquímico, sim. Tem um estudo. Então, assim, nós temos coisas para mostrar que pessoas que vão lá fora do Brasil, certo?
podem constatar o que a gente tem para o nosso receptivo, que a gente tem realmente para estar atendendo pessoas de outros locais. E um ponto que eu queria deixar, só nós explorarmos a questão do interior do estado de São Paulo, vendendo as cidades da Baixada Santista no interior do estado de São Paulo, a gente já faria uma ocupação muito maior. Eu sei que existe isso, o Congresso dos Municípios tem, mas cada vez mais. Eu tive no Conexidades, que foi um evento que teve ali no Guarujá, no Hotel Casa Grande, encontro de algumas cidades. Eu, por exemplo, fiquei assim maravilhado com as cidades do interior de São Paulo, mostrando o que cada uma tinha. Eu até, por exemplo, vou citar aqui a cidade de Miguelópolis, eu não sabia, e tem um turismo esportivo, a pesca. Como Brotas, né? Brotas. E aí Miguelópolis, eu falei, nossa, aí mostrando os ranchos, mostrando... Hoje tinha Olímpia, a questão do parque aquático, hoje Andradina vai ter o maior parque da América Latina, sim, um dos maiores parques do mundo, né, nessa questão de parque aquático, que vai ser fabuloso, assim, um negócio lindo. Houve investimento do empresário da região. Então, candidato, mas você não acha que houve negligência, né, vamos dizer assim, ou assim, um trabalho não bem desenvolvido dos deputados da nossa região para desenvolver mais essas questões aqui? Porque o interior de São Paulo eu conheço muitas cidades, elas não têm o potencial que a Baixada Santista tem. E eles se desenvolveram e nós ficamos para trás. Aí sim que bate naquela questão de representatividade. Talvez alguns dos nossos representantes não percebam a força que se tem como deputado estadual. O deputado estadual chegando numa daquelas secretarias, levando as reivindicações dos municípios da Baixada, se apoiando nos vereadores da região, então não ficar com essa concorrência, até porque todos, depois passa a eleição, independente do partido político, você tem que trabalhar para a população. Nós estamos falando de uma população de quase 2 milhões de habitantes. Então, essa representatividade, por isso que eu falo, às vezes fica preocupado, poxa, um deputado estadual federal, olha, pode trazer tanto de emenda. A emenda parlamentar é importante o recurso, mas muito mais importante se ele tiver uma representatividade forte. Se ele for um deputado combatente, ele pode chegar numa secretaria de saúde, a emenda dele é um pedacinho de nada pelo que ele pode trazer. A emenda dele é um pedacinho de nada que ele pode fazer de articulação para uma questão do turismo. Então, assim, sem desmerecer o trabalho, mas esse trabalho de aproximação, cobrar quando tem que cobrar e elogiar quando tem que ser elogiado, né? Isso eu fiz na Câmara os anos que passei, muita gente fala, você é a oposição à situação, eu sou a população. Se for um projeto que seja bom para a cidade, eu tenho que votar, é minha obrigação. Não é porque se o prefeito, eu discordo, concordo com o prefeito, esse projeto é bom para a cidade, eu fui eleito pela população. Sempre disse isso, eu não devo satisfação a vereador, aos companheiros e nem ao prefeito, eu devo satisfação à população da cidade de Santos. E é o que nós pretendemos com esse projeto, é dar satisfação, lutar pelos interesses, seja com o governador, seja com os membros do Poder Legislativo, mas sim, a satisfação são com os membros, são com as pessoas, com o cidadão do Estado de São Paulo. Acho que isso é uma prioridade, trabalhar muito forte a questão da Baixada Santista, e hoje, com a experiência que eu ganhei em São Paulo, essa experiência me dá também uma forma de poder transitar hoje a cidade de São Paulo. Vários secretários que passaram pela cidade de São Paulo hoje são secretários estaduais. Então a gente tem uma facilidade hoje. O prefeito Bruno Covas tinha um contato muito forte, o governador do estado, o último, tinha sempre um contato muito forte, o vice-governador, o próprio governador, o ex-governador do estado foi prefeito e o prefeito Bruno foi vice dele. Então, assim, o prefeito Ricardo Nunes tem uma parceria muito grande com o governador do estado
E você vê, independente de partido político, o prefeito Ricardo Nunes fez começou no governo do Bruno Covas e terminou agora com um empenho muito grande do prefeito Ricardo Nunes a questão do Campo de Marte, de uma dívida que São Paulo, juros e dívida que São Paulo pagava, gastava, e que hoje é o contrário. São Paulo vai ganhar com isso, vai ter recurso para investimentos e, ao mesmo tempo, se tem lá a questão do melhor aproveitamento para aquela área. Então, assim, são decisões que às vezes podem não serem entendidas num momento, mas são decisões que são melhor. O governante, o gestor público, ele tem que ter coragem de tomar decisão. Ele tem que traçar algumas prioridades. Ele foi eleito para isso, né? Ele foi eleito para isso. Ele tem que... mas o A vai reclamar o B. Não, ele foi eleito. O Bruno dizia muito assim, olha, você está reclamando disso, só que o nosso projeto que foi apresentado foi eleito pela população. Eu estou seguindo o que nós mostramos para a população para ser eleito. Então eu não vou sair desse foco. Eu me lembro direitinho, numa discussão com a questão da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, e ele dizendo a respeito de se ter uma secretaria uma secretaria competente. Ele falou, não, o que eu posso criar são secretarias ligadas, são assessorias, departamentos ligados à secretaria para tratar de algum assunto. Agora, a nossa bandeira foi criada dessa forma e é essa que nós vamos seguir. O prefeito Ricardo Nunes veio como vice do Bruno Covas, e hoje ele tem feito uma coisa que deixa a gente muito emocionado, que é toda a placa que sai de obras que saem em São Paulo, está escrito Gestão Bruno Covas. Então ele mostra que ali é um conjunto, a fala dele mostra que é o seguinte, eu estou lutando pelo mesmo projeto, porque a população votou naquele projeto. E ele tem seguido isso. Eu falo isso porque muitas pessoas, não só por causa da internet, mas pessoas que moram em Santos, na Baixada Santista, na região da Baixada Santista toda, São Vicente, Guarujá, quer que seja a cidade, são pessoas que têm ou parentes, ou que trabalham em São Paulo, ou que passam o final de semana aqui, né? E é importante, São Paulo está ligado, a Baixada está ligada a São Paulo está ligado à Baixada. Eu acho que esse conjunto fez com que eu, que sou um gestor público, me preparasse cada vez mais para poder, sim, estar aqui falando nessa pré-campanha, nessa pré-candidatura, tendo a oportunidade de estar aqui conversando com você. Bom, na sua visão política, quais são os pontos nefrálgicos aqui da Baixada Santista e quais os seus projetos para esses pontos? Olha, a questão do acesso a São Paulo e do acesso do Planalto à Baixada. O que está acontecendo hoje, por exemplo, nós temos pouco uso da Anchieta, da rodovia da Anchieta. Lógico que pela questão da segurança, né? Pela questão da segurança, mas a gente até tem que observar se é só isso, né? Ou se tem algum problema de carga que a gente não sabe. Mas, por exemplo, hoje quem vai para São Paulo na parte da manhã enfrenta um trânsito e um congestionamento absurdo. A descida que eu sempre lutei, e aí outro dia fui criticado por uma pessoa que acompanha a nossa rede, e eu falei, acho que você está esquecida. Quando eu fui vereador da cidade, eu briguei muito por discordar que após o meio-dia, a parte da tarde, quem viesse do Planalto para a Baixada, e principalmente final de semana, são as pessoas da Baixada que estão usando essa volta para casa, que tinham que descer pela Anchieta e pagar o preço do pedágio total. Não consegui com o Ministério Público, porque não aceitou a denúncia, porque o contrato diz Complexo Anchieta Imigrantes. Mas nós temos que saber o seguinte, e quando ele diz Anchieta Imigrantes, no meu entender, mas tendo para se usar Anchieta Imigrantes, que tem 2 pedágios. Agora, quando você está impedido de usar uma pista que é considerada melhor do que a outra, e está impedido de usar melhor e só pode usar a pior pista, que e que tem que ser muito melhorada, tem que ter uma segurança muito maior, seja segurança mesmo com as pessoas que ali estão frequentando, e segurança do tráfego. Eu
discordo nisso, que daí ela deixou de ter, o cidadão deixou de ter a oferta do produto, que era aquela questão que nós estamos falando. E esse é um dos pontos. Esse acesso à Baixada Santista e essa questão da saída nossa da Baixada Santista. Uma outra questão é a geração de emprego e renda, principalmente para a questão dos jovens que estão penando muito aqui na Baixada Santista. E aí, quando a gente fala dessa geração de emprego, tendo a oportunidade de ter aqui algumas empresas de serviço forte, até porque nós temos um porto, o maior porto da América Latina, mas nós perdemos muito postos de trabalho. Algumas dessas empresas acabaram tendo a sua matriz em São Paulo, então acho que a gente tem que trabalhar nisso para se ter um acesso melhor, ser uma cidade, quando esse turismo de negócio fortalecer, mas tratar aí essa questão da geração, seja com empresas de serviço. Nós não temos muitas áreas, lógico, quando a gente fala aqui entre Santos, São Vicente, área continental, mas nós temos aí Praia Grande, nós temos um complexo para um aeroporto de cargas em Praia Grande, que está há mais de 15 anos, há mais de 14 anos ou 15 anos aí tratando desse assunto. Agora eu entrevistei o responsável desse aeroporto. Então, assim, é uma vergonha isso. A questão atualmente é por causa de uma aldeia indígena, isso, que eles estão brigando ali. Então, assim, é lógico que a gente aqui luta, tanto a questão do povo indígena, mas nós temos aí lutas que podem ser, sim, vendo o que for melhor para eles, mas também eu acho que tem espaço. Desenvolvimento. Então, que não impede, não, e que tem espaço, né? Porque sim, quando você não tem, você está. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. E não é questão de ficar em cima do muro, é questão de. Eu respeito. Eu trabalhei numa cidade onde a gente tem nove aldeias indígenas, né, na cidade de São Paulo, comunidades indígenas, e que se tem um trabalho, conversa, muitas vezes eles iam na sede da prefeitura, conversavam com o prefeito. Então, isso daí é importante. Nós temos sim, em São Vicente uma aldeia, uma comunidade indígena ali perto do bairro ali do Japuí, também importantíssima, no parque, né, Xixová. Então, Itanhaém tem, Peruíbe tem, Mongaguá tem. E que até também, se tem Bertioga, por exemplo, sim, que fez uma festa do índio maravilhosa, que está trazendo muitas pessoas para cá. Então nós temos alguns pontos, nós falamos aí quase de toda a região metropolitana. Então quando a gente fala isso, essa geração de emprego, fortalecimento do turismo na região, com a geração de emprego também com empresas de serviço, esse acesso. E um outro ponto que é muito importante é relacionado à saúde. A saúde pública, nós temos aqui uma região que tem um porto desse tamanho, nós temos um polo industrial, petroquímico muito forte, então nós temos que saber que, espero que não aconteça, mas sempre ficar de olho para se ter uma boa estrutura e ter bons equipamentos na região para atender isso tudo que se precisa. Nós somos uma região que nós recebemos milhões de pessoas em determinadas épocas, principalmente em feriados, final de ano e as férias, né, de carnaval, e próprio julho também tem muita gente frequentando aqui a cidade, a região. Então, nós precisamos ter uma estrutura na região metropolitana, uma estrutura decente de saúde. Nós tivemos aí a inauguração no Hospital em São Vicente, que já foi um grande passo. Houve agora uma promessa e um investimento aí do próprio governo do estado para se tentar uma melhoria, mas nós temos que ter polos importantes. Ninguém pode, e há uma briga grande, eu falo isso porque foi construído em São Paulo um dos maiores equipamentos públicos em oncologia, que o prefeito Bruno Covas, quando teve no início da doença, ele falou assim: eu estou tendo a chance de ser tratado pelos melhores médicos, com a melhor tecnologia. E o meu sonho é que o povo de São Paulo, o povo do Brasil, tenha essa oportunidade.
e agora, há 2 ou 3 meses atrás, foi inaugurado o Centro Oncológico Bruno Covas, e também eu acho que é importante isso, quando a gente fala aqui do trabalho na Baixada Santista, eu tenho tido bastante contato com a Direção Regional de Saúde, eu sei que as pessoas lá fazem um trabalho excepcional, mas tem que cada vez mais os representantes da Baixada se juntarem, e não só, volto a dizer, em emendas parlamentares, mas sim se juntar para ter, na Baixada Santista, centros de especialidades ou de tratamentos que sejam a sua base. Eu sei que tem, ponto, não adianta ter só, tem que sim ter bons equipamentos, bastantes funcionários, médicos e pessoas para poder melhorar esse atendimento. Falta muito ainda em atendimento. E uma outra questão importante é que a Baixada Santista, tirando a Grande São Paulo, tem o maior déficit habitacional do estado de São Paulo. Nós temos algumas moradias precárias, lógico que o governador Rodrigo Garcia anunciou e tem feito isso de algumas inaugurações, também fez um projeto importante nessas moradias precárias para serem tratadas, que é um programa do CDHU, mas nós precisamos aumentar, e aí seja onde for da Baixada Santista, onde estiver a área e a construção for a mais barata para poder atingir do atendimento a essas pessoas da questão da moradia. Então, assim, são alguns pontos que nós defendemos, porque isso sim é trazer um social, um atendimento. Eu sou muito ligado à área de assistência social, ao social de uma maneira geral. E o social para a gente, ele pega esses pontos, saúde, a educação, a habitação, ele pega muito forte porque são as pessoas que estão aí não só à margem da sociedade, mas que têm essa dificuldade, que acabam não tendo a chance que nós temos para poder ter uma qualidade de vida. Eu acho que a importância disso, e tenho que deixar num programa desse aí de grande audiência, e que fica também gravado, para a gente poder cada vez mais combater essa injustiça social que existe, e eu acho que todos nós temos parcela nisso. Não adianta falar, não, eu não tenho, não. Daí amanhã você não vai poder sair na rua nem com carro blindado, o que for. Se você não pensa então no social, não tem problema, pense então em você ou no seu filho, porque não vai ter. Essas pessoas passam fome num lugar. Isso não é dizer, poxa, isso não é direita, não é esquerda, não é centro, não é nada. Não, é ser humano, e eu olho para frente. Quando a gente olha para frente, a gente olha para tentar fazer. Eu que gosto da gestão pública e tenho paixão por isso, eu vejo o seguinte: uma ferramenta que se tem na mão para tentar fazer. É difícil fazer, tem travas, tem burocracia, mas também não tivesse isso, se já se tem tanta corrupção sem isso, imagine se tivesse sem isso. Então, é importante que se tenha. E volto a dizer, eu tenho muito orgulho, até porque aprendi isso em casa com meu pai, o ex-deputado Del Bosco Amaral, que foi constituinte, aprendi desde pequeno isso. Tenho muito orgulho de participar da atividade política. A política, que nem dizia meu avô, é a maior arte que existe. Você faz política em tudo que é lugar. Sim. Eu aqui daqui a pouco vou fazer um pouco de política com a equipe técnica para falar, não, um momentinho, já estou terminando, mas para poder levar o tempo. Todos nós fazemos a política, a boa política. E você não tem que pensar se está novo na política, velho, não. Você tem que fazer a boa política. A boa política é o ser humano. Volto a dizer, ninguém fica... olha, ele era um moço tão bonzinho e ficou um corrupto dentro. Mentira, ele já era um mau caráter, um safado, e virou... se tiver mais chance para roubar lá, ele vai roubar, mas roubaria em qualquer lugar. Então eu tenho que deixar bem claro à população, porque essas são as dificuldades. Se você não ocupar, se as pessoas boas que querem entrar na política, por exemplo, você, uma pessoa que vem aqui, faz o programa, tenta levar a mensagem, amanhã aparece uma oportunidade, poxa, acho que precisa ter uma pessoa como você para ser candidata. Não é porque você quer aproveitar, é porque alguém te chamou, te falou, poxa, você tem a vocação para poder defender. Senão, cada vez mais, essas pessoas vão ficando de lado, as pessoas boas,
E as pessoas más vão ocupando esse espaço. Quando você vota nulo, você acha que você está fazendo um baita de um negócio. Não. Você está dando chance para quem tem a máquina de corrupção na mão, para quem pode fazer acontecer, falar, não, é bom, essas pessoas saíram fora, eu estou ocupando esse espaço. Então, é importante lembrar. Eu falo isso porque eu sou professora de ciência política na faculdade. Então, assim, toda vez que eu começo a aula, né, o primeiro dia de aula, quando eu falo que eu sou professora de ciência política, a cara dos alunos é a pior possível, né? O que essa mulher vai falar para mim? Bom, primeiro, é claro que eu não faço nenhum tipo de política partidária, porque é antiético, né? E recrimino os professores que fazem, porque não é isso. Em segundo lugar, o que eu passo para os meus alunos é o que faz um deputado, o que faz um senador, o que o Poder Executivo tem de poder, e a importância da política na vida da pessoa. Sim. E quando você vota nulo ou em branco, você está dando um cheque em branco para alguém por 4 anos, né? Sim. Falar por você. Sim. Então, isso é extremamente importante. E, assim, é muito gratificante que, quando termina o ano, os alunos falam, ai, professora, agora eu sei o que é política. Então, assim, eu acho que falta muito essa questão de mais exploração da ciência política. Com certeza, e a pessoa não... E cada vez mais, a gente aprendeu isso. Quando não se tem essa explicação, isso uma professora como você de mostrar, a gente estudou, a gente tem... Você é bem mais nova do que eu, mas a gente estudou a política do pão e circo. É melhor, e cada vez mais que fique política do pão e circo, dá animação, dá aqui comida e pronto. As pessoas não percebem que uma eleição ela pode ser chata, esse papo político de achar, só que é o seguinte, você está dando 4 anos de mandato, só se a pessoa fizer uma coisa muito errada, e olha, muitas vezes não é caçado, tem gente que faz muita coisa errada aí, não é caçado. Nós temos em tudo que é lugar, longe, perto, tudo que é lugar. E você acaba dando 4 anos. Então, 4 anos você vai falar, meu Deus, eu fiz isso daqui. Ah, porque às vezes ela tá com preguiça, pega do chão um papel, ou aceita a compra de um voto, fala, não, eu vou ganhar aqui um dinheirinho no dia da eleição, que não vai dar nem para ser ir no pintar um muro, pelo amor de Deus, entendeu? Gente. E acaba, ele paga gasolina aqui, eu rodo com o carro. Então, assim, gente, a maior arma que tem, e eu não estou falando isso como pré-candidato, eu estou falando isso como cidadão brasileiro, eu estou falando uma pessoa que realmente sabe que a política pode sim mudar a vida das pessoas, mudar para o bem. Agora, tem gente que muda para o mal, ou tem gente que olha o seu umbigo e enche o bolso. Então, é difícil você colocar um nome. Eu estou com 50 anos, tenho um filho de 9 anos, sou casado. Às vezes você fala assim, poxa, cuidar da minha família, a gente cuida também, trabalha. Mas você se for deputado, você não vai receber o salário? Vou, mas podia trabalhar em outra coisa, podia ser, tá trabalhando em empresa, e você se dedica àquilo. E eu gostaria que as pessoas talvez acompanhassem os deputados estaduais, federais, os que trabalham, para ver o que é o trabalho. Sim. Os que não trabalham, e isso não significa voto não, viu, quem trabalha. Essa questão que deveria significar, quem se dedica, mas não significa, porque às vezes, hoje, principalmente com a questão da internet, você monta um cenário, parece que é e não é nada daquilo, parece que é, e fala, nossa, até você descobrir depois da eleição, já foi, você já votou. Então, primeiro eu parabenizo pelo seu trabalho que você faz, não só aqui, mas como professora, porque isso eu sei que não vai ser para amanhã, depois da manhã, mas vai ser para o futuro. Sim. Eu tinha Educação Moral e Cívica, eu tinha o SPB, depois acabou isso. E agora eu falei do meu filho de 9 anos, o avô dele, que foi constituinte, que participou da Constituição, outro dia ele falou, leve alguma coisa, a professora falou, leve alguma coisa que tenha a ver tal, e estavam falando de constituinte. Aí o avô dele autografou uma constituinte, meu pai, e ele ficou feliz da vida, vô, estamos aqui. Aí meu pai explicou para ele o que era o livro da constituinte, e que as professoras falaram sobre prefeito, sobre vereador, deputados. Então isso é importante, porque a pessoa ela mora
no município, ela tem a convivência no estado, né, no país, e não adianta. Você gostando ou não, vai ter a eleição de 2 em 2 anos. Você gostando ou não, vai ter o número de cadeiras ocupadas, seja para o Senado, seja para a Câmara Municipal, seja o que for. Então, eu fico muito à vontade para falar isso, porque as pessoas têm que talvez falar assim, poxa, peraí, vou prestar um pouquinho de atenção. Porque aí acaba votando em qualquer um, gente que quer se dedicar, que quer fazer, e todos nós, do mais, o que tem menos posse ao que tem mais posse, precisa sim ter uma estrutura política, estar no meio, porque é o seguinte, hoje, quando acontece alguma coisa com você, antigamente não, hoje até em algumas cidades você já é levado, se você avisar, mostrar a sua carteira, você pode ser levado para um hospital particular. Mas antigamente, em muitos lugares do Brasil, ainda se leva, você caiu aqui, você vai para o hospital igualzinho dos outros. Você pode ter o plano de saúde do melhor hospital do Brasil, você cai no hospital público. Então, se não for pelo lado de pensar no outro, saiba que você também pode cair nessa. Então, nós temos que lutar para todos os hospitais públicos terem a mesma condição, para a educação pública ser a mesma condição para todos. Você vê que engraçado. Tem gente, olha, escola pública, né, do ensino médio, ensino fundamental, pré-escola, educação infantil. Aí várias pessoas, você depois paga vários cursinhos para passar numa universidade pública. Você vê que, então, o rico quer ir para a universidade pública. Por que nós não fortalecemos para ter a universidade pública, mas ter uma escola de qualidade, seja na educação infantil? Nós pagamos impostos, todos os impostos. Você acha que não paga? Não, você paga em tudo imposto. Sim. Tudo você paga. Se tirasse essa cara... Você ficou sabendo um pouco agora com a questão do ICMS, da gasolina ter abaixado. As pessoas estão assustadas. Nossa, baixou. Não, só porque tirou um imposto. Então, parte de um imposto. Então, assim, essa discussão é importante, às vezes é cansativo, mas para um pode ser cansativo, para o outro discutir sobre música é cansativo e para o outro é legal. Ou então a cultura é para todo mundo, senão não vai ter chance. Eu fico olhando, e aí às vezes a ver com amigos mais próximos, que papo chato. Eu também acho vários papos também chatos, mas eu acompanho porque faz parte da vida. E aqui só estamos colocando, hoje, por acaso, é uma pré-questão relacionada à eleição. Mas se me acompanhar, eu falo isso no meu dia a dia. Independente se eu estou aqui no estado de São Paulo, em outro estado, eu viajo bastante em outro estado, eu estou sempre lutando por uma melhor qualidade de vida e interfiro sim na questão pública. E não sou candidato a presidente, mas eu interfiro em outro estado porque eu acho que a vida pública dentro de você, todos nós temos que defender os nossos direitos, cobrar sim o que a gente precisa, o que a gente tem de direito, mas também a minha liberdade termina onde começa a sua. Sem dúvida. Né? Então, acho que a educação, por isso que a educação é a base de tudo. Mas é importante, fico feliz aí de saber que pelo menos você está passando essa mensagem para os seus alunos e vai multiplicando. Eu falo que isso é o meu clímax, né? Quando eu consigo fazer com que alguns alunos e meus ex-alunos me mandem mensagem, professor, ouvi tal coisa na TV de política, lembrei da senhora. Então, quer dizer, eu fiz pessoas que não podiam nem ouvir falar em política entenderem o que é e começarem a se interessar, que eu acho que isso é importante, a gente desenvolve senso crítico, e eu volto a dizer, a gente não pode discutir ideologia, mas política é uma ciência e tem que ser discutida sim, certo? Que a gente não discute ideologia porque cada um tem a sua, e aí a gente tem que respeitar. Certeza. Mas agora eu quero lhe fazer duas questões que eu acho importante para essa eleição. Primeiro, a questão da mulher, né? Eu sei que está tendo muita resistência para, inclusive, as vagas da cota de 30% ser preenchida. E eu gostaria de saber a sua opinião, por que isso acontece, e a questão do voto de protesto, como é o caso, eventualmente, do mendigo, que já foi, inclusive, aí, procurado por alguns partidos para se tornar deputado.
Olha, são duas questões importantíssimas. A questão da mulher está difícil hoje completar esse quadro. E aí os partidos políticos, e um número excessivo de partido político, porque muitos partidos se formam um partido para virar uma empresa, né? Sim. Uma empresa de dinheiro, com dinheiro público, tem-se uma dificuldade grande de completar. E não é porque a questão, eu acho o seguinte, agora querem, não se tem preparado, e eu vejo que tem vários movimentos hoje crescendo cada vez mais de mulheres, mostrando a importância. Primeiro, a importância da mulher é importante em qualquer lugar, como do homem. Nós todos somos seres humanos. Tem o gênero aqui, certo? Mas é que fica esse negócio, quem não? O homem e a mulher são importantes, os dois. Cada um tem um tipo de que possa... Necessidade, né? Desenvolvimento. Nós temos aí importante passo para se dar, pessoas que podem... Eu acho que o ser humano tem que participar, independente de qualquer coisa. E houve uma questão da lei no Brasil de ter essa questão da cota, tanto para a mulher quanto para o negro. Como para o índio, né? Quanto para o índio, então, né, a questão racial. E eu vejo que hoje você tem uma dificuldade para ocupar, principalmente a questão quando a gente fala da questão mulher. Não sei se é o desânimo das pessoas, e aí estavam mais homens envolvidos na política e acabam esses homens indo completando, e as mulheres que se envolviam menos na política, quando você vê o desânimo delas, de muitas mulheres, fala, não, eu não vou entrar nisso daí, será que isso daí será que, poxa, eu vou entrar numa baderna dessa? Então, esse desânimo. E tem que, cada vez mais, pessoas como você, mostrar, pessoas como vocês, e com você e outras pessoas que participam desse processo, mostrar que a gente precisa, sim, ter homens e mulheres do bem que possam desenvolver a política. Hoje nós temos uma lei, a ocupação, nós temos que ter, hoje, nem para homem, eu falo para você o seguinte, antigamente, nós tínhamos nos partidos políticos disputas pela legenda. Hoje, em vários locais, tem sobra da legenda, seja para homem ou para mulher. As pessoas, o desgaste da figura grande, política é muito grande. O desgaste da figura política, você entra num processo, pelo menos com a questão, pensando que vai ter uma estrutura para participar, e às vezes os caciques de alguns partidos políticos acabam ficando com esse recurso. Então você vê campanhas milionárias de um lado e campanhas que não têm estrutura para chegar para informar. Porque o que você precisa para uma campanha? O correto você pode até ter uma propaganda e tudo para poder informar aquela pessoa da sua ideia. E muitas vezes acaba tendo aí questões horríveis de compra de pessoas, de compras de apoios, que isso é uma vergonha, que tem que ser cada vez mais... E hoje com o digital ficou pior ainda, né? Ficou, e aí o que acontece? Você fala, e aí quando você fala na questão do fundo partidário, era saber o seguinte, peraí, o que é usado para cada um? Todos vão ter a mesma condição ou não? Quem vai ter? O que é uma campanha hoje? Porque quando a gente fala numa campanha, quanto você está aqui de mão em mão, conversando, é isso que é tentando convencer o eleitor, fazendo uma política, né? Uma política saudável de tentar levar as suas ideias. Outros nem aparecem na rua porque a sua imagem já vai com 50 mil pessoas distribuindo panfleto, ou fazendo, ou comprando voto. Então, essa questão da política que tem que acabar, que tem que ser uma política limpa, tem que ser uma política de aceitar as suas ideias. Por isso, o eleitor, seja nessa eleição, na próxima, qualquer eleição que seja, ou qualquer tipo de eleição, não só a eleição para os cargos públicos, mas nós temos aí eleição de conselho tutelar, que também é um cargo público, que está vergonhosa, com máquinas de compra de votos. Nós temos eleição para clubes de futebol, OAB, que vira uma guerra, que vira um negócio. Então, isso é uma vergonha. Uma das eleições que eu vi, que eu acompanhei, assim, parecia que a gente estava numa eleição partidária para presidente da República. Total.
Quando você vê, essas eleições agora de associações ou de sindicatos estão... Então, você fala, poxa... Porque daí você fala assim para a população, a primeira coisa que pergunta, vem cá, se a eleição vai custar tanto, você tá lá para fazer pelo povo? Tô lá para fazer pelo povo. Tá bom, tudo bem, você vai se dedicar a isso, você tem um salário. Mas espera aí, a pessoa está gastando, quanto você tira do seu bolso, está gastando, então alguma coisa você vai fazer lá dentro para tirar esse dinheiro de volta. Você não vai estar pagando 20 vezes mais do que você vai ganhar, né? Então, assim, mesmo a pessoa... A conta não vai bater, né? A conta não vai bater e não vai fechar. Tem o ideal da pessoa, tem o sonho, ótimo, mas a pessoa não vai botar 100 vezes o que ganha. Que hoje até o autofinanciamento também, pela nova lei partidária, ela já está brecada, né? Agora, o problema é que você vê, se você pega aí campanhas que não bate em hipótese alguma, e aí a pessoa que quer o financeiro, aí a pessoa que faz tudo certo, chegou a campanha de vereador aqui em Santos, nós que declaramos tudo certinho, saí lá, olha qual foi o voto mais caro. Aí aquelas campanhas milionárias, o cara declarou 2, 3 coisas, saiu um voto desse tamanho. O cara ainda, seu voto foi caro. Não, eu falei, não, eu declarei tudo. Declarei tudo e a votação que tá aí. O outro que teve uma votação, compra de voto e tal. Então, assim, fica um pouco... Tem que se ajudar, as pessoas, seja a imprensa, seja o que for, para falar, não. Deixa eu ver como é que foi. A fiscalização disso, um pente fino nessas contas... Porque senão você acaba, a pessoa que está fazendo bem acaba se dando mal perante a opinião pública e a pessoa que só enrola, que eu vejo alguns anúncios de políticos, olha, estou trazendo tanto, não, ele mandou lá um papel para informar que está pedindo aquilo, não é que ele trouxe, tem que ver o que caiu no caixa da prefeitura, dos órgãos públicos, para saber se ele trouxe isso daí, representando... ou o governo federal, ou o governo estadual. Então, assim, essa mentira deixa cada vez mais as pessoas que percebem desanimadas do que significa política. Então, é triste isso, a gente tem que combater isso. Quem não tem aquela questão, não poder pelo poder de qualquer jeito, acaba sofrendo, mas é importante que pelo menos coloque aqui as suas ideias e vai atrás para tentar, fora ser eleito, mostrar do que está errado e pode melhorar. Eu sempre falo que eu acompanho política há muitos anos, eu sempre fui, desde muito nova, eu sempre fui muito ligada à política, muito ligada. Então eu fui a muito showmício que era permitido, eu ouvi muito político discursando, mas eu via uma hombridade na velha guarda da política, que infelizmente a grande maioria já não está mais entre nós, que eu não vejo, infelizmente, hoje, né? Eu vejo hoje uma questão de um poder, uma coisa que, assim, não é compatível com aquela briga que a gente teve para acabar com o golpe militar e ter a redemocratização, e aí pessoas sérias... fazendo uma Constituição que a gente não pode dizer que a nossa Constituição não é séria, fala de dignidade humana, a gente tem uma Constituição muito boa no sentido de proteção, e você vê essas pessoas tratando a nossa própria Constituição, assim, de forma totalmente desrespeitosa, como se lei não fosse para ser cumprida. Mas você vê, por isso que esse desânimo completo, né, a gente estava citando a questão das mulheres, é isso que acaba também, a falta de espaço para essas mulheres, a falta, o machismo que existe hoje, né? O machismo. Então, quando você cita a questão das mulheres, e você fala assim, primeiro eu acho que vendo tudo isso, primeiro dela não ter tido oportunidade, a mulher, ser sempre marginalizada para participar da política. Depois disso, vê essa bagunça generalizada. Fala, poxa, eu vou entrar nisso. Agora, ela quer lutar. Agora, você vê que tem quantos cargos, por exemplo, são ocupados numa mesa de uma Câmara? Quantos cargos são ocupados na própria associação? Hoje a gente tem em São Paulo a presidente da OAB, uma mulher. Sim. Mas nós nunca tivemos uma mulher. Então é a primeira vez que está tendo. Então, assim, também esse impedimento e esse machismo que existe, né? Essa questão que é feita,
E essa separação, porque assim, às vezes, eu até conversando com a minha mulher, com a minha esposa, eu não sinto isso. Então é mais difícil até de eu achar, muitas vezes, falo, não, isso daí para mim não existe essa diferença. Mas existe, porque existem muitos homens, o machismo que existe, a violência que existe, e isso a gente percebe nesse, talvez, não sei se é esse alto índice da violência contra a mulher, ou que não era divulgado, talvez muitas mulheres não tinham essa força, ou mesmo essa dependência que muitas vezes se tornava do homem para ser a dependência econômica, né? E para se libertar. Então, assim, na política, é a mesma coisa que a gente vê. Você chega e fala assim, poxa, era o homem que tinha, nós tínhamos aqui, hoje nós temos uma deputada federal, nós temos só uma deputada federal, de representante estadual e federal. E na Câmara dos Vereadores a gente tem 3 mulheres. Na Câmara nós temos 3, aumentamos, porque nós só tivemos uma no começo, depois 2, entendeu? Então, e na região metropolitana tem cidade que não tem representante. Que não tem, então assim, eu analisando isso que foi falado, pra gente que não vê essa diferença, o seguinte, como é que o respeito não é com a mulher, é o respeito com qualquer pessoa. E aí você vê, só que por quê? Muitas vezes você pensa assim, porque, poxa, eu não vou desrespeitar uma pessoa, eu posso errar como ser humano, eu sou ser humano, tem horas que você está mais chateado, horas que você está mais bravo, mas você não pode errar, você tem que nem eu falei, sua liberdade termina onde começa do outro. Então, analisando isso e vendo você falar aqui algumas questões, seja do poder econômico, mas também com o poder econômico e o poder, sim, de muitos machistas que tentaram tirar a voz, né, a voz dessas mulheres, nesse sentido. Então, cada vez mais que você fortalece, por isso que algumas dessas mulheres, né, dessas pessoas lutaram para que, junto com outros homens que pensam de uma forma correta, para se ter uma cota, porque a gente não atingia e ficava cada vez mais aquele abafando, né? Aquilo, não, isso daqui deixa que fica aqui com os homens. E a gente conseguiu, o país, acho que avançou, mas tem que avançar muito mais, porque mesmo dentro, essas cotas, muitas vezes, elas são, se cumprem essas cotas, não com verdadeiras representantes, sim, mas só com o nome de algumas mulheres, sim, que vão lá fingir que são, sim, candidatas, sim, e não é por elas, mas muitas vezes pelos manda-chuvas do partido, sim, pedindo, tem que fazer isso para a gente poder ter essa verba a mais, né? Então a gente tem que, sim, trabalhar, e você com esse trabalho de educação, de ciência políticas e tudo mais, poder fortalecer essas mulheres a virem a ocupar não só cargos, mas principalmente a questão dos campos política, eletivos, né? Eu como mulher, eu posso dizer que quando eu comecei na área da advocacia, a gente tinha uma resistência muito grande, inclusive porque o meu escritório é só meu. Então, eu abri o escritório sozinha, enfim, meu escritório continua sendo só meu como advogada, eu sou a única advogada do escritório, e eu escutei, e ainda escuto hoje, homens perguntando, o seu pai era advogado? Mas você é sócia de que homem? Eu falei, mas eu sou sócia de mim. Não, mas então, o seu marido trabalha com você? Não, eu trabalho sozinha. Não, mas a pessoa, o advogado, ele não consegue se conformar de eu ter formado um escritório. Sim. Então, se isso acontece na área de um profissional liberal, imagina a mulher, né, estando na política e sabendo que é um ambiente muito machista. E você tem acompanhado algumas... Os problemas que a gente tem, algumas atitudes Você graves, vê no, né, Congresso Nacional, em várias câmaras municipais, e aí você pega de cidades, e cidades menores é pior ainda, sim, porque existem os que acham que são donos daquilo e falam, como é que uma mulher vai me enfrentar? Sim. Como é que tem esse projeto?
já saiu discussão de prefeito com vereadora ou deputada em outros estados. Mesmo aqui nós tivemos aí várias questões vergonhosas que aconteceram relacionadas aí a deputadas mulheres, né? Então sendo assediadas sexualmente na frente de todo mundo, né? Sendo assediadas sexualmente, sendo em outras situações, sendo maltratadas, um assédio moral, sim, certo? Violento. Então, assim, isso eu acho que é uma a nossa cabeça, a nossa cultura, e aí eu não falo só no Brasil, mas no mundo inteiro, sim, mas lógico que a gente está discutindo aqui Brasil, quando você fala uma coisa dessa. Mas espera aí, que homem tem no seu escritório? Exatamente. Seu pai que começou, poderia ter sido a sua mãe que começou, sim, se mesmo falasse. Porque quando a gente pergunta às vezes é o seguinte, da onde veio a sua vocação para o direito? Veio por causa da família, mas pode ser sua mãe, pode ser sua irmã mais velha, né? Não precisa ser seu pai, seu irmão. E essa questão do machismo, né? Então é muito difícil. E na política a gente sente isso, e a gente sente a falta de vontade por tudo isso, a falta de vontade de falar, poxa, eu vou enfrentar isso daí. Já chega toda a discriminação que passa, né, não só na sua vida, ou mesmo com essa violência contra a mulher que existe, que cada dia mais eu estou assustado pela forma, ou ações como desse covarde, não quero falar aqui, desse canalha, do procurador, desse monstro, e desse homem agora, desse médico fiquei assim assustado, sim, de ver o que se tem, né? É lógico, daí depois a gente vai lembrando outros casos de médicos famosos que aconteceram, aí a gente vai lembrando, é que a gente pega um momento, né, de ver uma coisa dessa. Mas é que assim, esse caso choca muito, porque ele esperou, inclusive, o marido sair da sala. Por isso que eu fiz até um post sobre isso. As mulheres não devem deixar os seus acompanhantes saírem nem um minuto, porque estão muito vulneráveis. Sim. Né? É um momento de maior eu fiz cesariana. É lógico, eu não fui dopada, então eu estava o tempo inteiro consciente e tudo mais. Mas é um momento que você está muito vulnerável, porque afinal de contas você está presa, sim, você está sendo cortada. Então, assim, o acompanhante, seja um homem, a família, um amigo, não interessa. A mulher nunca deve estar numa sala de parto sozinha, porque ela pode realmente sofrer um abuso sexual como esse. Não, e assim, eu fiquei estarrecido. A forma, né? Sim. Você citou 2 casos, estamos aqui 2 casos importantíssimos, da forma que cada vez mais, no caso do procurador, estava ali provado, já várias mulheres, né, eram assediadas por essa pessoa, que não é um procurador, porque ele faria uma coisa, um procurador, o que ele estudou, o que ele fez, realmente é uma vergonha. E o do médico não tem nem o que falar. Eu acho que no momento tão lindo daquele, a mulher acho que falou para a mãe, acho que eu tive alucinação, né? Falou para a mãe, para o marido. Né? Porque essa já é outra vítima já é outra dele. Vítima. Que ele fez 2 cesarianas antes. Tinha feito 2 cesarianas, né? Então, assim, assim, não é que é inadmissível, isso não existe. Sim. Só que existe, tá na realidade, e a gente fala como que combater. Foi até bom você deixar essa informação. Eu acho que isso serve para as próximas pessoas, né, de estarem aí presente. Eu estava no parto do meu filho, acompanhei o parto, logicamente, são pessoas que fizeram o parto, até um casal que fez o parto do meu filho, são médicos maravilhosos, seres humanos maravilhosos, né? Sim. E o carinho que sempre tratou. Mas é aí que eu falo, né? Você vê, aquela pessoa estava lá, a falta de sensibilidade, imagine o trauma dessas mulheres, sim, imagine o trauma que vai acontecer, né, psicológico dessas, sim, mulheres abaladas nessa questão. Então, assim, fica aí, cada vez a gente não precisava aprender por isso, porque é muito traumático aprender por isso.
E, ao mesmo tempo, eu acho que a divulgação e trabalhar isso muito forte para poder realmente ter a voz dessas mulheres, podendo aí ensinar outras mulheres a combater esse tipo de eu não tenho nem o que falar, mas né, assim, de crime, né? De crime vergonhoso, horroroso e que é incabível numa sociedade do século aí 21, que nós estamos com o digital e que, graças a Deus, a gente tem um smartphone que fez com que ele fosse preso em flagrante e esse homem, sem dúvida nenhuma, ainda filmou. Debochado. Quando a delegada, né, debochada, ainda da forma dele. Mas é isso, eu acho que tem que ficar muito... É a sensação de não ser pego nunca. Isso, impunidade. Sim. E é isso que acontece na questão da impunidade, política. Na vida política, isso que desanima as pessoas, seja aí mulheres, homens, mas na questão que nós citamos das mulheres, de ver isso que está sendo feito. Quando a gente fala de uma violência contra a mulher, seja na política, seja fora da política, e nós vemos mulheres que foram assassinadas, que avisaram, que tiveram na justiça, nas forças policiais, não, olha, pode deixar, você vai ter, e que perderam a vida por causa disso. Então, as outras mulheres que estão acontecendo, que estão passando por isso, falam, pô, peraí, eu não vou fazer essa denúncia que amanhã eu posso ser uma dessas pessoas. Mas o que fica aqui pra gente é o contrário, que tem sim que denunciar, que tem que avisar cada vez mais as pessoas. Existem pessoas aí pessoas que podem ser seus vizinhos, vizinhas, que podem ajudar nesse momento. O Estado de São Paulo tem um projeto bastante importante bom, quanto a isso. Nós temos aí casas hoje que estão tendo um trabalho, suporte para essas mulheres, né? Então, assim, é importantíssimo. E usar também, nós estamos falando aqui com uma advogada, usar a OAB, que tem aí participado muito, tanto que esses casos, vários desses casos, a OAB já sai na frente, dá essa garantia, porque nós estamos no Estado de Direito e é com essas pessoas que têm essa condição que nós vamos conseguir aí acabar com esses crápulas que acabam com a vida das pessoas. Bom, Marcelo, eu quero que você fale aqui como pré-candidato, né? Deixa um recado aqui para quem está nos ouvindo, tem algumas pessoas que participaram, Fábio Luiz, a Maria Aparecida, eu vi as questões, mas já foram respondidas. E eu queria que você deixasse um recado aí para essas eleições e para os nossos eleitores. Olha, eu queria deixar um recado do seguinte, primeiro, prestar atenção na boa política. A gente estava aqui comentando das mulheres, lutar para que se tenha mais políticas para as mulheres, lutar para que se tenha... Eu fui secretário de Defesa da Cidadania de Santos e tinha a coordenadoria das mulheres, como tinha a coordenadoria da pessoa com deficiência, a justiça gratuita, que eu não sei se você conheceu, da Defensoria, a justiça gratuita lá, o falecido Solito, Fábio Solito, que uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso lá, deixou um abraço à Vera, a família toda. É o seguinte, que acompanhar a boa política, independente da idade, independente que se é a primeira vez que está no processo eleitoral ou não, a política é para o ser humano, é para o ser, é para a pessoa, homem, mulher, para a pessoa mais velha, pessoa mais nova, qualquer raça que nós estamos falando, qualquer cor de pele, a gente tem que tentar fazer aí, diminuir essas diferenças. Ninguém, eu sempre costumo dizer isso daí não é frase minha, ninguém é tão forte para não ser contestado e nem tão fraco para não ser ouvido. Saiba que temos pessoas, eu falei, por exemplo, de uma OAB que pode te dar um suporte, existem associações, existem pessoas... Agora, existem políticos que fazem essa arte da política limpa para poder falar o seguinte, eu defendo aquela pessoa, eu represento essa pessoa. Então, uma coisa que eu quero deixar aqui é assim, analise bem as pessoas. Seja qualquer processo que for eleitoral ou não, analise as pessoas, vê quem são os políticos. Volto a dizer, ninguém fica bandido dentro do Congresso, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal. A pessoa já é mau caráter, ela vai ser suja de qualquer jeito. Então, acho que essa análise é muito importante. Agradecer a você, agradecer a técnica, as pessoas que levam um veículo de comunicação tão importante como esse, porque através desses programas
que nós vamos conseguir, sim, diminuir essa discriminação contra o ser humano, discriminações importantes. Nós citamos aqui casos que podem ser... eu sei que você tem vários debates importantes aqui, que não fale só... hoje nós estamos falando muito aqui de região metropolitana, falamos de questões relacionadas aqui às cidades aqui em volta da nossa cidade de Santos, mas é importante ter pessoas que divulguem. E fiquei muito feliz de saber, você, como professora nessa área, saber que as pessoas têm que procurar o seu direito e também saber dos seus deveres, né? Nós temos dois lados, nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. E eu acho que a partir do momento que nós tivermos isso, nós vamos conseguir fazer um mundo melhor. Tá certo. Bom, agradeço a sua participação, agradeço o Marcelo também, da parte técnica. E quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo, eu sempre digo isso, o Legislativo, lembrem-se, a importância do nosso Legislativo. É ali que nascem as leis. Então, é a palavra final do que vai ser sua vida ou não é do Legislativo, porque o veto pode ser derrubado pelo Legislativo. Então, preocupem-se com deputados federais, senadores e deputados estaduais. Esse é o meu recado de hoje e até a próxima semana com Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com